Obras da carne versus fruto do Espírito. Toda a verdadeira beleza do caráter, toda a semelhança com Cristo é a operação do Espírito Santo em nossa vida. Ele é para o crente o que a seiva é para a árvore, a fonte da vida e do poder produtivo. Paulo escreve aos Gálatas falando sobre esta luta ainda que há entre a carne e o Espírito que habita em nós. Mas ele deixa claro que o cristão, na dependência do Espírito Santo, vence a luta entre a carne e o Espírito. Fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Paulo mostra a estratégia para não satisfazer as concupiscências da carne, ao desejo da carne, quando ele afirma: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, aos desejos da carne. A estratégia é exatamente andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser dominado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, que habita em nossa vida. Mas ele fala de uma luta que se trava diuturnamente na nossa vida. Ela se trava na nossa mente, são os pensamentos pecaminosos dos quais somos acometidos. Ela se trava também no nosso coração, são os sentimentos pecaminosos que invadem a nossa vida, o nosso coração. Esta luta também se trava na nossa boca, nos nossos lábios, através de palavras pecaminosas, muitas vezes palavras torpes que pronunciamos. Mas esta luta também se trava em nosso corpo por inteiro, através das atitudes pecaminosas. Embora os desejos da carne se oponham aos do Espírito, os desejos dados pelo Espírito Santo livram-nos da carne e da lei. Paulo está falando aos crentes gálatas acerca da necessidade de viverem no Espírito, não satisfazendo as obras da carne, os desejos da carne, mas tendo uma vida cheia do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo. E assim não satisfaremos aos desejos da carne e também às exigências da própria lei. Porque algumas pessoas na igreja estavam persuadindo os crentes a se circuncidarem, assim confiando na carne, confiando na própria lei. Mas Paulo deixa claro que já estamos na graça em Cristo. Não estamos sob a lei, não estamos debaixo da lei. Então, a presença do Espírito Santo nos livra das obras da carne e também nos livra das obras da lei. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. A palavra do apóstolo Paulo é bem clara aos crentes gálatas
e a nós também hoje no século 21. Ele diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Espírito aqui está com letra maiúscula. Não é o nosso espírito simplesmente, é o Espírito de Deus que habita em nós, que luta contra a carne, e ele é vencedor, porque ele está em nossa vida atuando para que nos consagremos ao Senhor, vivamos em novidade de vida, tenhamos uma vida santa, uma vida consagrada a Ele. E ele diz que esta luta é para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. Então há uma luta constante entre a carne, tentando nos levar ao pecado, e o Espírito Santo nos levando à santidade, nos levando à comunhão plena com o Senhor. Paulo deixa claro que precisamos ser guiados, precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. Devemos estar sensíveis à atuação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso ele declara: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Não estais debaixo do domínio da carne, não estais debaixo do domínio da lei. Ou seja, não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque Jesus a cumpriu e estabeleceu a graça. Agora vivemos na graça, na presença do Senhor. O cristão, na dependência do Espírito Santo, vence a luta entre a carne e o Espírito. Mas o cristão, na dependência do Espírito Santo, não se submete às obras da carne. Paulo declara em versículos anteriores: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres em Cristo. Não estamos sem lei, mas agora nós temos a lei de Cristo. Mas não podemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, para vivermos no pecado. Ele afirma também que as obras da carne são conhecidas. E ele traz uma vasta lista onde há a descrição de várias obras da carne. E o assunto não é esgotado. Paulo declara no verso de número 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. A palavra grega porneia, que fala de imoralidade, da sexualidade paga. É obra da carne que não pode fazer parte da vida dos eleitos de Deus, da vida dos salvos, da vida dos servos e servas de Deus. Ele também fala da impureza, ou seja, imundícia, também voltada esta palavra para vícios, especialmente vícios sexuais, homossexualidade, pedofilia e outras coisas mais que são a distorção da própria sexualidade. Paulo diz que a impureza é obra da carne. Ele fala também sobre a lascívia.
que é a licenciosidade, deixando claro que a nossa vida deve ser uma vida reta diante do Senhor. Ele fala sobre a idolatria, algo muito grave, como obra da carne. A idolatria fala que não se deve adorar imagem de escultura, relíquias, não se deve ter devoção a coisa alguma no lugar de Deus. Às vezes a idolatria se manifesta não apenas na adoração de uma imagem, na adoração de uma relíquia sagrada, mas às vezes de algo que nós colocamos no lugar de Deus. Então tudo aquilo que usurpe o lugar de Deus é idolatria. Nada pode ser mais importante, nada pode receber culto a não ser o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque assim seria idolatria. Ele fala também de feitiçarias, ou seja, esta palavra aponta para bruxarias, magias, todas as formas de encantamento. A palavra grega é farmakeia, porque está ligada a certas substâncias que eram usadas pelas bruxas em suas tradicionais bruxarias, drogas, etc. Daí vem a palavra farmácia, não é? Lugar onde drogas são manipuladas, drogas são vendidas. Mas nenhum tipo de feitiçaria deve fazer parte da vida do crente. Nem as famosas simpatias, nem copo de água para se orar e beber depois, nem sal grosso ou coisas deste tipo que são sincretismo religioso, ou seja, elementos de outras religiões trazidos para o suposto cristianismo. Então o Senhor fala que na vida dos salvos, na vida dos seus servos e servas, não pode haver nenhuma manifestação de feitiçaria, porque seria obra da carne. Paulo fala de inimizades, e a palavra é traduzida por ódios, que é um sentimento oposto ao amor. Então a inimizade gera o ódio nos relacionamentos, e isso é obra da carne. Ele fala de porfias, desavença, contenda, que não pode haver no meio do povo de Deus. Mas ele também fala de ciúmes, que é um desejo intenso pela vantagem pessoal e o desejo da degradação das qualidades de outra pessoa. Então, geralmente aquele que tem ciúme deseja o mal para a outra pessoa que é alvo do seu ciúme. Paulo fala de iras, e a palavra vem exatamente no plural, que é a manifestação de raiva, explosão de ira, ou seja, aqueles que são temperamentais, que são explosivos, à semelhança de gás neon, explodem com facilidade. Então, são pessoas irascíveis, iracundas. Então, a ira não pode estar no coração dos filhos de Deus. Ele fala de discórdias, não apenas discordar do ponto de vista do outro de forma normal, comum,
mas esta palavra aponta para divisões. Espírito partidário. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, as discórdias provocam divisões na comunidade da fé. Ele fala que a dissensão também é obra da carne. E esta palavra tem como sentido sedições, levantes, querelas que ameaçam a unidade da igreja. Brigas no meio do povo de Deus. Algumas aparecem até como sinônimos. Ele fala de facções, e a melhor tradução para esta palavra seria heresias. Ou seja, pessoas pensando diferente, fazendo divisão no meio do povo de Deus por causa de pensamentos divergentes acerca da fé. E isso também revela rivalidades baseadas no próprio egoísmo. Ele fala de invejas, que é um sinônimo de ciúme. Mas a inveja em si é a tristeza acentuada pelo bem alheio. Uma pessoa invejosa, com dor de cotovelo, popularmente falando, ela se sente infeliz com a felicidade do outro e procura denegrir a imagem do outro. Paulo fala de bebedices. Isso aponta para alcoolismo e a palavra está no plural, exatamente para ressaltar a repetição do estado de bebedeira. Aqueles que são ligados ao pró-álcool, que se embriagam, que são viciadas. Então o apóstolo Paulo deixa claro que bebedeiras não podem fazer parte da vida do servo de Deus, da serva de Deus. Mas ele fala de uma coisa aqui que mexe com muita gente: glutonarias. É um pecado que não nos preocupa muito às vezes, o excesso de comida. Eu diria que é um pecado incômodo, mas Paulo fala, né? Uma referência a Dionísio ou Baco, deus do vinho, porque eram feitas festas e as pessoas se embriagavam e comiam em excesso. Então Paulo fala que este pecado da glutonaria não deve fazer parte da vida do crente. Eu imagino Paulo hoje, né, na igreja falando ao vivo e em cores sobre esse pecado. Ele seria naturalmente questionado, né? Porque eu diria, é um pecado gostoso, que muita gente gosta de cometer, mas é pecado. E a Bíblia diz que é obra da carne. Agora a lista não termina, porque Paulo diz ainda, coisas semelhantes a estas, reticências. Então, as obras da carne não podem fazer parte da vida daqueles que amam ao Senhor, são amados por Ele, o servem e vivem para Ele. Paulo traz uma sentença divina, um vaticínio muito forte. Ele diz, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, até a glutonaria. Que coisa séria, não é? Então, a palavra de Deus deixa claro que estas obras da carne não podem se manifestar em nossa vida. Se elas aparecerem, precisamos tirá-las da nossa vida,
nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e continuar com a vida de santidade ao Senhor. Queridos, o cristão na dependência do Espírito vence a luta entre a carne e o Espírito, não se submete às obras da carne e evidencia o fruto do Espírito. O fruto do Espírito manifesta qualidades morais e espirituais que nos foram divinamente implantadas. Elas foram colocadas em nós, estas qualidades morais e espirituais, pelo próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. O fruto do Espírito ressalta maturidade espiritual. Crianças espirituais, cristãos imaturos, não evidenciam o fruto, porque o fruto é demonstração, é evidência de maturidade cristã, de vida em plena comunhão com Deus, de vida que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. À semelhança da planta, quando ela está devidamente madura, ela frutifica. Então, assim é a nossa vida espiritual. E o fruto aparece como uma só coisa, ele vem no singular, subdividido em vários aspectos. E Paulo diz que esse fruto se manifesta através do amor. E a palavra aqui usada é ágape. É um desejo intenso de agradar e amar a Deus e de amar e fazer o bem à humanidade, ao próximo. Só pessoas maduras amam plenamente. Ele diz que um outro ângulo deste fruto é a alegria. Não uma alegria comum, não uma alegria natural, mas uma alegria sobrenatural. É um bem-estar espiritual, produzido pela presença do Espírito Santo. Regozijo no Espírito Santo. Ele diz que esse dom também, dom e fruto, manifesta paz. É tranquilidade mental alicerçada no correto relacionamento com Deus e com os homens. É harmonia, é aquilo que Paulo diz, é a paz que excede a todo entendimento. É uma paz espiritual que nos é dada pela intervenção do Espírito Santo. Ele diz também que um dos ângulos do fruto do Espírito é a longanimidade, que é a paciência que nos permite subjugar a ira e a contenda, tolerando as injúrias. É algo que vem de Deus, algo que nos contém. Ele diz também que um outro ângulo deste fruto é a benignidade. Seria gentileza, excelência de caráter, honestidade. Isso se manifesta em vidas espirituais maduras, em plena comunhão com Deus através do Espírito Santo. Ele fala de bondade. Bondade é retidão, generosidade, ou seja, ter um caráter bondoso. E é um ângulo do fruto do Espírito. Paulo fala também sobre fidelidade, pistis no grego. É confiança, fé, a própria fidelidade. Ou seja, o cristão maduro manifesta pelo Espírito Santo essa fidelidade ao Senhor.
A palavra diz: o justo viverá por fé. Um outro ângulo é a mansidão. Isso aponta para a modéstia verdadeira, humildade. É uma pessoa muito contida. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas ele fala também do domínio próprio. Estes aspectos do fruto do Espírito estão interlaçados. Domínio próprio, que é autocontrole, dado pelo próprio Espírito Santo. Autodisciplina. O que foi produzido pelo Espírito Santo no contexto da graça não pode ser condenado pela lei de Deus. Porque Paulo, quando fala do fruto do Espírito e enumera os seus ângulos, ele declara enfaticamente: contra estas coisas não há lei. Paulo fala ainda da necessidade da crucificação da carne. No verso 24, ele declara: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com os seus desejos, com os seus sentimentos pecaminosos. Somos agora novas criaturas. Foi implantado em nós um DNA espiritual. Recebemos a natureza de Deus para vivermos em novidade de vida, para vivermos para Ele. A crucificação da carne aponta para o morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para uma nova vida. Por isso o apóstolo Paulo declara com muita ênfase: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Devemos viver em comunhão profunda com o Espírito Santo e sermos guiados por Ele. O cristão imaturo, carnal e espiritualmente fraco é dominado pelas obras da carne. Mas o cristão maduro, espiritualmente forte, na sua fé, manifesta o fruto do Espírito. Tem uma vida de plena comunhão com